E para que esse ano seja o nosso ano da coragem, é fundamental que a gente se permita viver esse ano como sendo o ano da coragem. Comecei aqui falando, já é dia 8 de janeiro ou ainda é dia 8? Então a maioria respondeu, já é dia 8, né? Tudo muito rápido, então os primeiros dias do ano já estão mostrando para a gente o que ele veio nos trazer, né? Um tempo mais acelerado, um tempo que passa sem a gente perceber, com tantas coisas que a gente faz. Por isso que faz muito sentido, eu quis trazer para vocês, porque eu fiz essa apresentação num grupo de gestores, e neste grupo, muitas pessoas vieram falar comigo depois e me contar o quanto isso foi importante, e lá a gente fez um compromisso que vocês também vão ter oportunidade de fazer aqui, e muitas pessoas me escreveram no Instagram, me mandaram mensagem, quem tinha meu contato, entraram no grupo lá do WhatsApp também, dizendo que pretendem fazer os compromissos para viver o ano da coragem. E ele é importante que seja assim, que a gente se permita e que a gente faça um compromisso com a gente mesmo, senão o ano passa e aí, quando chega lá no final, a gente, nossa, mas o que eu fiz? Mas o que eu decidi? O que eu estou vivendo? Quais são as diferenças? O que eu quero? Né? Então, para a gente poder viver esse ano fazendo as melhores escolhas ou fazendo boas escolhas, não necessariamente sempre a gente vai fazer as melhores escolhas, mas que a gente faça boas escolhas e que a gente saiba por quais caminhos a gente deve andar para alcançar aquilo que a gente tem como um compromisso, né? Foi interessante, no finalzinho do ano, a minha filha chegou, vai fazer 10 anos esse ano, e ela chegou com uma folha falando assim, mamãe, eu fiz uma lista de coisas que eu vou fazer nas férias. E eu falei assim, nossa, uma lista de coisas, de onde será que ela tirou isso, né? Enfim, não perguntei, mas tinha uma lista lá, e com certeza naquela lista ali, que ela tinha algumas coisas são possíveis de serem feitas, outras provavelmente não serão, porque exigem governabilidades que ela não tem, né? E eu fiquei pensando, a gente também faz isso, né, para a nossa vida. Então, chega lá no final do ano, a gente fica meio esbaforida, é festa, isso, é aquilo, tem que ir em tal lugar, falar com as pessoas, enfim, a gente se enche de afazeres, e inclusive coloca lá no meio dessa bagunça todo o planejamento do ano seguinte, né? Eu sempre gostei, nos lugares onde eu trabalhei, de fazer o planejamento depois. O planejamento é feito no começo do ano, ou então muito antes da bagunça das festas, porque senão a gente fica muito envolvido com as questões, né, de estar em um lugar, ceia, enfim, para quem faz sentido esse tipo de escolhas, né, no final do ano, mas sempre gostei disso. Então, para algumas pessoas fez muito sentido pensar em começar o ano assumindo alguns compromissos, né? Sem muita bagunça, com o coração mais sereno, né? Mais tranquilo, mesmo com todas as bagunças que a gente vive no dia a dia, né? Com tudo aquilo que a gente traz de 2025, 24, desde quando a gente nasceu até agora. Nós somos seres que carregamos as nossas histórias, carregamos aquilo, o nosso passado, a gente tem eles ali, mas muitas vezes eles pesam mais do que o nosso presente, nos impedem de viver o presente, nos impedem de viver o hoje. Então, o ano da coragem vem justamente para a gente poder, através aqui desse conteúdo, se isso fizer sentido para vocês, e através dessa filosofia que eu trouxe nessa apresentação, que a gente faça as nossas escolhas e os nossos compromissos. Então, o ano da coragem para a gente viver o que exatamente? E eu gostaria de apresentar para vocês, não sei quem já viu esse vídeo, mas eu vou apresentar para vocês. Vamos ver se vai dar certo aqui. Cadê ele? Só um minutinho. Vocês me falam se estão ouvindo, tá bom? Cadê? Foi? Ainda não. Peraí, agora vai.
จะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดEntão, sempre que eu assisto a esse vídeo, eu já vi ele muitas vezes e também já usei muitas vezes nas minhas palestras, treinamentos, porque ele é um resumo de como alguém consegue viver a autenticidade, consegue ser quem ela quer ser. Muito provavelmente, né, esse moço, ele lógico que ele exemplifica um estilo de vida que é muito autêntico. Ele não está preocupado em ser um astro, ele não está preocupado em ser um grande influenciador, ele não está preocupado em ter alta performance, ele está preocupado em viver a vida. E muitas vezes a gente está vivendo a nossa vida preocupado com essas expectativas, em atender às expectativas externas, sem ao menos saber o que de verdade faz sentido para a gente. Onde a gente quer chegar, o que importa para a gente. E nos meus conteúdos, para quem já me conhece, para quem já acompanha, sabe que eu falo de comunicação não violenta, que tem como principal objetivo nos trazer a consciência de quem eu sou e como eu quero ser, porque às vezes eu tenho sido até agora uma versão de mim que é baseada naquilo que meus pais quiseram, que os meus chefes quiseram, que a minha família, ou os meus amigos, ou o meu parceiro. Então, a gente vai atendendo às expectativas dos outros e fazendo aquilo que está todo mundo dizendo que é o que é legal a ser feito, ou é assim que tem que ser feito, mas lá no fundo a gente sente que falta alguma coisa. Lá no fundo a gente tem um vazio, tem uma voz que vai soando dizendo, é essa vida mesmo que você quer? Então, existe uma consciência nossa ali, falando que muitas vezes a gente precisa silenciar o barulho externo para a gente ouvir o interno e saber exatamente quem a gente quer ser e como a gente quer viver. Não estou dizendo que todo mundo precisa viver como o moço aqui do filme, mas me parece, né, certeza absoluta eu não tenho, mas me parece que ele vive exatamente do jeito que ele escolhe viver. E nós? E você? E eu? Será que eu vivo a vida que eu escolho viver ou eu vivo
pelo padrão automático, pelo atendimento às expectativas, pelo que me ensinaram que tinha que ser feito, ou pelas escolhas que eu fiz em outros momentos. Isso também é muito comum. Às vezes a gente faz uma escolha e aí tá tudo indo muito bem, em algum momento vira alguma chave, aquilo já não é mais tão importante, mas como a gente já escolheu, a gente fica por medo, por comodismo, ou por não se permitir viver uma nova versão, ou simplesmente viver com autenticidade. E é isso que, nesse livrinho que é baseado, que eu me baseei para fazer essa apresentação, chamado Os Quatro Compromissos. Eles são de uma civilização baseados nos conhecimentos, né, na filosofia de uma civilização mexicana chamada Tolteca. É mais comum a gente conhecer os maias, os incas, né? Mas essa civilização Tolteca tinha uma filosofia muito simples, mas não simplista, de um modo de viver a vida que tem muita relação com a comunicação não violenta. Então, quando eu tive acesso a esse livro, eu falei, olha, esses 4 compromissos conversam muito com o que as pessoas me falam, com os atendimentos que eu faço, as pessoas nos atendimentos, né? Sei que não me conhece, eu sou enfermeira e sou suicidologista, então atendo pessoas em situação de sofrimento extremo, ou que desejaram, pensaram, ou inclusive tiveram tentativas de suicídio. Eu trabalho com a comunicação não violenta para profissionais de saúde, então as pessoas que chegam a mim, seja paciente ou aluno, enfim, sempre vão me falando, né, dessas questões e dessa busca para a gente viver a autenticidade. E a comunicação não violenta é o caminho que eu uso para chegar nesse lugar aí também, de encontrar a minha própria autenticidade. E por isso já passei em vários lugares e de várias formas, e isso me deu a oportunidade de conhecer muita gente boa, que inclusive está aqui, né? Muitas pessoas que eu conheço que estão aqui, me conhecem do presencial, e pessoas que me conhecem também aqui das redes, enfim, do mundo digital. Então, esse livrinho traz esses 4 compromissos que eu quero apresentar para vocês e fazer com que, qual que é meu principal objetivo? Assim como foi lá na apresentação para esses gestores de serviço de saúde, que faça sentido para você. Que se alguma das coisas que eu falar aqui mudar, nem que seja um pouquinho as suas ações, né, suas atitudes, seu pensamento e suas atitudes, e isso for benéfico, te impactar positivamente, eu já vou ter o meu trabalho concluído com sucesso, vamos dizer assim. Então, é isso que eu desejo para você. Fica comigo até o final, para você não perder nada e viver o ano de 2026 como o ano da coragem. E nessa filosofia dos toltecas, então, eles vão falar sobre 4 compromissos. O primeiro compromisso é esse. O primeiro compromisso é: seja impecável com a sua palavra. E quando eles falam de ser impecável com a palavra, eles estão trazendo para a gente o significado da palavra e a força e o poder que a palavra tem. Eles vão falando como, pensando na palavra e escolhendo as palavras e como traduzi-las, né, como dizê-las para as outras pessoas e para si mesmos, como um encantamento. A palavra como esse encantamento, né? Como eu gosto, né? Minha filha está assistindo muito Harry Potter ultimamente, né? Os primeiros episódios que estão adequados ali para a idade dela. E aí eu, né, tenho acompanhado, eu sempre acompanho as coisas que ela assiste, e aí eu fui, né, me interessando pela filosofia ali do filme do Harry Potter. E eles têm a varinha ali mágica, né, que é encantada, que vai fazendo os feitiços ou os encantos. E as nossas palavras também são encantamentos. E o que eles vão falando que tem total relação com a comunicação não violenta? Que as nossas palavras escolhidas, né, conscientes ou não, né, mesmo aquelas que eu falo no padrão automático, inconsciente, só porque sim, e a gente sempre repete alguns discursos, elas carregam energia e poder. Então, o que eles falam, por exemplo, se eu disser assim, a Fernanda está aqui, minha aluna, e fala assim: Fernanda, você hoje, eu não vi a imagem dela hoje, mas vamos supor que eu tenha visto ali a imagem dela, e fala: nossa, Fê, hoje você está radiante, a sua pele está linda, seu cabelo está brilhoso. Como que ela vai sair desse nosso pequeno encontro? Ela vai sair mais feliz, ela vai sair mais, assim, talvez empoderada, ela vai falar: nossa, será que eu tô tudo isso mesmo que a Lidy está me dizendo?
E o contrário, né? Por exemplo, não sei se vocês perceberam, eu estou com um negócio aqui no olho, felizmente já diagnosticado e tratado pela minha aluna, amiga, médica, enfim, que também está aqui na aula com a gente, e ele está inchado. E alguém poderia chegar em mim e falar assim, nossa, Lidia, hoje você está um bagaço, hein? Seu olho aí está horroroso. Como é que a gente sai depois que uma pessoa fala assim sobre a gente? Então, percebem que as palavras, elas contêm um poder e uma energia que muitas vezes a gente não valoriza. E quando essa filosofia, que é o nosso primeiro compromisso, será que faz sentido para você ser impecável com a sua palavra? Ou seja, aquilo que você diz é aquilo que você vai fazer e é aquilo que você acredita? Porque muitas vezes a gente fala coisas que a gente não acredita, coisas que a gente não vai fazer e fala só por falar. E quando a gente desperdiça esse poder que as palavras têm, né, palavras ao vento, a gente vai perdendo essa força e isso contribui para que a gente vá também aos poucos aumentando aquele nosso vazio interno. Porque se o primeiro compromisso que eu posso ter comigo mesma é com a minha palavra e eu não dou conta de mantê-la, né, não dou conta de manter esse compromisso, já é um indício de que eu não estou consciente, de que eu estou fragmentado, né? Eu gosto de pensar assim, quando a gente não está inteiro, né? Quando a gente não pode ou não consegue assumir a nossa autenticidade, a gente está vivendo blocos. Então, é o bloco que trabalha, é o bloco que é mãe, o bloco que é marido, a gente vai vivendo fragmentado, quase como se a gente fosse várias pessoas habitando o mesmo corpo e representando diversos papéis. Mas, embora a gente viva em diferentes contextos, nós somos um. E a autenticidade é a nossa capacidade de sermos quem a gente quer ser em todos os ambientes. Isso também é algo que a comunicação não violenta nos ensina, porque muitas vezes a gente vai se adaptando, né? Vai se encaixando e às vezes vai até se diminuindo, né? Se espremendo para caber em alguns espaços, para caber em algumas relações, para caber, enfim, em que quer que seja, para a gente atender uma determinada expectativa e a gente vai perdendo a nossa própria forma. Então a gente vai ficando, né? Muitas vezes até mesmo fisicamente, com várias questões, né? Quantas questões físicas, biológicas e adoecimentos não vêm dessa nosso esmagamento, né? Eu gosto de falar isso, quando a gente vai se permitindo ser esmagado pelas pressões externas, ser esmagado pela própria pressão que a gente mesmo cria, né? Eu conversei agora no final do ano. Sempre é um mês muito denso, né, para as pessoas que têm algum tipo de sofrimento, e conversei com algumas pessoas que criaram na cabeça uma performance que tinham que ter conquistado até o final de 2025 e não conseguiram, e a pessoa entra em parafuso, entra em crise, porque ela não consegue olhar para si e falar, olha, tudo bem, eu não consegui ainda. Então, quais são os passos que eu vou ter para conseguir depois? E ela vai trazendo para ela mesma palavras de encantamento que são: eu não mereço, eu não tenho sucesso, eu sabia, eu sou burro. Ela vai acreditando nisso. Eu ouvi de um menino brilhante que passou por situações assim que a maioria de nós, ele tem 25 anos, a maioria de nós mais velhos não passamos. E ele estava acreditando nessas próprias palavras, né? Na comunicação não violenta, a gente vai falar das nossas vozes julgadoras, os nossos juízes internos. Então, quando a gente fala em ser impecável com a nossa palavra, é inclusive as palavras que a gente fala para a gente mesmo. Não inclusive, mas principalmente. Porque se a gente conseguir falar boas palavras de encantamento para a gente mesmo, com certeza a gente se enche, né, dessa força, dessa beleza, dessa leveza, ou da paz, que muitas pessoas me buscam falando, eu só queria ter paz, né? Então, quando a gente se enche disso, a gente faz esse exercício de ser impecável com a nossa palavra, muito facilmente a gente vai espalhar isso ao nosso redor. Mas quando a gente está na autocobrança, na autoexigência, buscando a alta performance, a gente muitas vezes não dá conta, vai perdendo a nossa autenticidade. Então, ser impecável com a palavra é usar a linguagem a nosso favor, né? Como uma criança que vai aprendendo
as palavras e ela vai usando as palavras, né? E aí eu também tenho um filho pequenininho, e aí é interessante como ele usa as palavras, como ele vai colocando as palavras nos lugares certos, e ele vai repetindo as palavras que a família usa. Então, quando ele fala uma palavra, a primeira coisa que eu penso é, onde ele ouviu isso? Porque ele ouviu em algum lugar. E aí, felizmente, eu tenho né, a felicidade de encontrar palavras que eu gostaria que ele falasse mesmo, sobre si mesmo, né? Palavras que respeitam o próprio corpo. Então, por exemplo, aqui eu falo muito, né? Cuidado com o seu corpo, porque ele é importante, o seu corpinho é importante. Então, quando alguém faz alguma brincadeira com ele que exagera na pegada ou em alguma coisa, ele fala: olha, meu corpinho é importante. Então, veja a palavra que ele mesmo já fala para ele. Será que a gente consegue falar para a gente mesmo que o nosso corpo é importante? Ou a gente habita um corpo que a gente já nem dá mais conta se ele é tão importante assim? Será que a gente consegue, através da nossa palavra, trazer mais benefícios e cuidados para o nosso próprio corpo? Então, eu não sei quais são os seus objetivos e metas para 2026 com relação à sua vida como um todo. Mas se você fizer o compromisso de ser impecável com a sua palavra, e impecável vem no sentido de, né, porque o pecar, né, na linguagem e pela tradução ali que o Tolsteca fala, seria trair, né, então o pecar seria uma traição, então impecável seria não trair a sua própria palavra, ou seja, ser fiel à sua palavra, ser fiel com as palavras que você emite para as outras pessoas, mas principalmente para você mesmo. Tá fazendo sentido para vocês, gente? Vocês vão falando comigo, escrevendo no chat, tem umas reaçõezinhas aí que vocês podem, né, se vocês estão me acompanhando, porque é importante que a gente esteja. Então, tá bom, para eu saber se tá indo bem aqui, aí com vocês. Que a gente esteja, né, na mesma linha, caminhando juntas, tá bom? Então, esse compromisso de ser impecável com a palavra não é só para as outras pessoas, é com você mesma. Né? Começa com você mesmo, porque a palavra é força. Então, eu não sei como é que você está começando o ano de 2026, mas se você está precisando de força, se você precisa de leveza, se você precisa de persistência, se você precisa de resiliência, quais são as palavras que você tem que dizer a você mesmo? E eu não estou dizendo repetição aleatória, não. Então agora eu vou acordar todo dia de manhã, e é isso, Lídia, eu vou ter que falar força. Não. São as palavras que você fala no seu dia a dia, quando você vai preparar o café da manhã, quando você vai no supermercado, quando você vai na feira, quando você vai fazer coisas que você gosta, quando você vai fazer coisas que você não gosta, né? Quais palavras você fala? Inclusive aquelas que são internas, né? Que estão na sua cabeça. As palavras têm força. Inclusive tem um estudo, né? Tem vários na internet, vocês conseguem achar, mas tem um que é muito singelo, em que é uma professora de ensino primário, pega 2 plantinhas e planta com os alunos, e para uma, os alunos vêm e falam palavras positivas, de amor, de beleza, de cuidado, etc. E para outra, ninguém fala nada, né? Tem um estudo que eles vão lá e falam palavras inóspitas, assim, palavras que não são legais, né? Palavras com um peso negativo, vamos dizer assim, com julgamentos. Mas esse experimento demonstrou, tem vários na internet, você pode procurar, que aquelas que recebem as palavras de beleza, força, energia, coisas positivas, elas crescem melhor. E não é assim que é com a gente também? Crianças que recebem mais palavras de validação, que são reconhecidas, que são vistas, crescem melhor, têm infâncias mais, como eu posso dizer assim, mais harmoniosas, né? Crescem, conseguem se desenvolver com mais harmonia do que aquelas crianças que, como eu também, e talvez algumas de vocês, já atenderam que recebem palavras sempre muito negativas, palavras de julgamento. Né? Quantas e quantas vezes eu recebi a mãe no consultório e aí a criança estava botando fogo nas coisas, porque vê novidade, e a mãe, para, seu burro! Né? Então, quais são as palavras que a gente fala para as pessoas? Como é que cresce a criança? Esse aqui é um atentado. O que um atentado vai fazer? Bom, já que eu sou atentado, então meu papel é atentar.
Então, a gente ouviu palavras também na nossa infância. Quais foram as palavras que você ouviu que você acredita até hoje? Eu já tive que fazer esse exercício algumas vezes, porque ouvi palavras que eu acreditei por muito tempo e que não eram boas, e que me colocaram em situações de aceitar não ser impecável com a minha palavra, porque eu acreditava naquilo, que me fizeram não ser autêntica para eu poder agradar. Mas hoje, principalmente depois de todo o conhecimento que eu adquiri através da comunicação não violenta e de diversas coisas que eu estudo, eu já sei. Aquelas palavras eram as palavras que conseguiram me dar. Mas hoje eu sou adulta e eu consigo me dar novas palavras. Então, quais palavras você acreditou até agora que já não fazem mais sentido? Escreve elas. Depois você rasga elas e fala: agora, 2026, eu vou ser impecável com as palavras, com as minhas palavras, e vou desenhar as palavras que eu quero que sejam as palavras do meu dia. Isso é importante, porque é dia a dia que as coisas vão acontecendo, não é só lá no final de 2026. É amanhã, dia 9, dia 10, dia 11, fevereiro, março, abril. É no cotidiano que as nossas palavras vão ganhando força. Então, é aquilo que a gente ouve e fala todos os dias. Então, esse é o primeiro compromisso, ser impecável com a sua palavra. E aí eles vão falando, né? Vamos passar aqui para o segundo compromisso. Qual é o segundo compromisso para viver o ano da autenticidade? Não leve nada para o pessoal. Por quê? Se eu acabei de falar que as pessoas falam palavras automáticas, falam palavras baseadas em julgamentos, falam palavras baseadas nos seus próprios traumas, nas suas próprias histórias. Quando as pessoas falam algo para a gente, na maioria das vezes, para não dizer em todas as vezes, elas estão dizendo algo que diz respeito a elas. Primeiro a elas, então a gente sempre fala isso, né? Principalmente o livro fala bastante disso, eu não vou falar, mas o livro fala muito das fofocas. O que que uma fofoca tem como intenção? Traduzir aquilo que outra pessoa fez para aquilo que eu também tenho interesse. Então, quando eu conto uma fofoca de alguém, né, de um acontecimento para uma outra pessoa, eu estou falando não daquela pessoa que cometeu, sei lá, né, o deslize, enfim, ou a situação, né, ou teve o comportamento. Eu estou falando de mim. Só que é mais fácil falar que é do outro, porque aquilo também está em mim de alguma forma. Então, veja, quando eu comecei aqui falando, nossa, o cabelo da Fê tá brilhoso, a pele tá linda, né, enfim, as coisas que eu poderia falar para ela. Eu tô falando para a Fernanda, mas eu tô falando aquilo que é um valor para mim. É um valor a pessoa estar bem fisicamente, é um valor, eu tô falando de mim, eu não tô falando da Fernanda. E aí, geralmente, a gente leva tudo para o pessoal. Não, ela está falando de mim, falou para me provocar, né? Isso é muito comum na relação com pacientes, geralmente, né? Que chega muito bravo e fala, o seu dia, você está me tratando assim porque o seu dia está uma merda, com perdão da expressão. O dia de quem será que não está bom? Quando a pessoa fala assim, quando a pessoa chega nessa energia. E aí a comunicação não violenta nos ensina a não se misturar com os sentimentos e as necessidades da outra pessoa. O sentimento que ela traz nos encantamentos da palavra são dela. Mas o que a gente faz? Leva para o pessoal e faz exatamente aquilo que ela está sugerindo, né? Transforma a sua vida, né? Aquele seu momento ali, naquilo que ela está dizendo, numa merda, né? Enfim, num serviço que não serve, a gente se irrita, a gente traz aquilo para a gente, e ela está falando dela. Então, quando a gente está consciente disso, não estou levando para o pessoal, a gente consegue ter muito mais leveza e paciente para entender qual é a necessidade da outra pessoa, porque ela está falando dela, né? Quando uma pessoa chega falando, isso daqui não serve para nada, esse serviço não funciona. Eu estou falando porque eu sou enfermeira, mas eu sei que tem gente aqui de várias áreas, né? Não só da saúde, mas enfim, seja em qualquer cenário. Quando a pessoa chega falando disso, ela está falando de frustrações que ela vem trazendo. Então, se eu pego tudo aquilo para mim, está falando de mim, então, que eu não presto, que eu não sirvo, então, vá procurar outro lugar e a gente acaba negligenciando a necessidade daquela pessoa e aumentando o conflito.
E é isso que a comunicação não violenta nos ensina também. Como é que a gente se distancia para enxergar aquilo que é necessidade do outro, aquilo que é sentimento do outro, e assumir o controle dos nossos próprios sentimentos e emoções. Quando eu levo para o pessoal, eu estou comprando aquilo que a pessoa está dizendo sobre mim. Olha, verdade, você está falando isso, então é isso mesmo, né? Eu estou trazendo para mim. E a gente leva muita coisa para o pessoal. A gente acha que tudo é sobre a gente, né? Teve um vídeo, não sei se algum de vocês viram, que ficou famoso, viralizou, né? Ficou famoso, que viralizou aí na internet esses dias, que é um cara que é provando que as pessoas não estão nem aí para a gente, né? Cada um está pensando no seu próprio mundo, né? No seu próprio umbigo, na sua própria existência. Que é um cara que sobe a escadaria de um shopping, não sei se vocês viram esse vídeo. Ele sobe ou desce a escadaria de um shopping e ele sai fazendo movimentos bem espalhafatosos, tá com uma roupa bem chamativa, e ele passa e a maioria das pessoas nem olha. E as que olham dão uma olhadinha em volta, porque cada pessoa está preocupada consigo mesma. Cada um de nós está vivendo os seus próprios dramas, suas próprias necessidades, as suas questões. Então, às vezes a gente acha, né, já aconteceu também nos atendimentos, isso é muito comum, uma pessoa fala assim, nossa, mas eu estou morrendo de vergonha do que eu fiz. Em pouquíssimo tempo, as pessoas nem lembram mais o que você fez. Então, por exemplo, né, um exemplo muito do nosso cotidiano, se você está andando, pegou o metrô ou está andando em uma escada e você cai, às vezes a gente até se demora um pouco para levantar, porque tem vergonha de levantar e dar de cara com as pessoas que viram a gente cair. Então a gente finge que foi amarrar o sapato, não é assim? Porque a gente fica com vergonha disso, levando como achando que todo mundo está olhando para a gente. Algumas pessoas vão tentar ajudar, outras vão passar direto. E a gente deixa de viver a nossa autenticidade, fazer as nossas escolhas por vergonha do que o outro está pensando. O outro já foi, já passou, já foi embora. No máximo, ele vai contar, você não sabe o que aconteceu, estava andando lá no ônibus, e aí, você acredita, José aqui, vizinho aqui, ó, caiu lá, se estabacou, todo mundo vai continuar assistindo o capítulo da novela. Mas a gente está lá, e a José chega em casa, nossa, passei uma vergonha agora, como que eu vou olhar para esse vizinho de novo? Ele viu minhas carçolas, sei lá, estava de saia, não sei, estou só brincando, tá, Jô? Mas olha só como a gente vai depois se fechando, né, por conta da vergonha, a gente vai criando imaginações na nossa cabeça, geralmente catastróficas, né, sobre as situações, e na verdade ninguém está muito interessado no que está acontecendo com o outro, é só a gente ver essas questões aí dos influenciadores, que às vezes sai uma notícia bombástica, ele perde alguns seguidores lá, na semana seguinte ninguém nem lembra mais, uma ou outra pessoa só. Então, na nossa vida falo, né, no nosso micromundo, isso também acontece. E a gente fica aí, não, ou então a gente fica guardando aquilo que a pessoa falou para a gente em uma determinada situação. Ou seja, além de levar para o pessoal, a gente colocou dentro de um cofre lá dentro que a gente não deixa mais ninguém nem tocar. Não, lá em 1900 Guaraná de rolha, você disse isso para mim, você falou isso para mim, sim. E a gente fica guardando essas coisas, né? E muitas vezes punindo a pessoa que falou aquilo numa situação lá em 1900 Guaraná de rolha, que muito provavelmente ela não lembra, porque quem ouve a palavra encantada ruim vai se lembrar sempre. Mas quem falou, provavelmente não vai se lembrar mais. De quantas coisas você lembra que você falou hoje, desde a hora que você acordou até agora? De quantas coisas você lembra, das conversas que você teve? Você vai lembrar de algumas mais impactantes, mas da maior parte não. Mas aquilo que você disse para as pessoas, se foram palavras encantadas, ou seja, se teve um impacto na vida dela, seja positivo ou negativo, ela vai lembrar. Ela vai lembrar. Assim como a gente se lembra daquilo que teve um impacto negativo na nossa vida, e a gente, além de pegar e trazer para o pessoal, a gente ainda põe lá no cofre, no baú, de vez em quando vai lá dar uma revisitada, abre o baú e fala, deixa eu ver o que tem aqui para eu jogar na cara dessa pessoa agora. Então, também é algo que a comunicação não violenta nos ensina. Como é que a gente se limpa desses baús das nossas histórias, dos nossos traumas, das nossas relações e comunicações trágicas? Né? Então, muitas vezes a gente nem percebe isso, que a gente está tendo esse padrão de trazer tudo para o pessoal, né? Achando que tudo é sobre nós. E uma coisa que a comunicação não violenta também nos ensina,
que é um clássico, quem me segue já ouviu falar 1000 vezes, e eu vou falar enquanto eu puder, é que por trás de todo comportamento existe uma necessidade. Se alguém se comportou de uma determinada forma, né, se relacionando com você, se comunicando com você, tenha certeza que existia uma necessidade por trás daquele comportamento. E aí, para a gente poder viver as relações que realmente importam, porque a gente está aqui, a gente se importa com muitas pessoas. Se a gente for curioso para descobrir qual era a necessidade dessa pessoa, a gente vai perceber, não era sobre nós, não era sobre eu que não fiz tal coisa, era sobre uma necessidade que a pessoa tinha e que ela não conseguiu expressar, porque é uma outra coisa que a gente não aprende. Por isso que a gente usa mais palavras de encantamento negativos para a gente mesmo e para o outro, do que aquelas que podem nos beneficiar, do que aquelas que podem expressar o que eu estou sentindo, o que eu preciso, né? A gente não tem essa linguagem, geralmente. E dentro da comunicação não violenta, a gente vai aprendendo como é que a gente identifica o que está sentindo, como é que a gente encontra aquilo que é necessário para a gente poder expressar para outra pessoa. E expressar como? Expressar de forma respeitosa, de forma ecológica, da mesma forma como a gente gostaria de ser respeitado. Na comunicação não violenta, a gente chama isso de ecologia. A ecologia no sentido de isso está bom para mim, para o outro e para o ambiente. Né? Não é uma exigência, não é uma ordem, também não é punitivo, não é vingativo. E às vezes a gente usa as palavras, quando a gente traz essas questões para o pessoal, né? De forma negativa, de forma punitiva, de forma vingativa. Então, se alguém me dissesse, nossa, seu olho tá uma catástrofe hoje, hein, Lid? Tá derrotada. Eu ia falar, você viu que hoje ele acordou meio esquisito? Eu preciso entender o que está acontecendo aqui, vou procurar cuidar dele, curar ele, né, fazer o que eu preciso fazer, e vida que segue, não vou trazer para mim. Às vezes quem está vivendo a catástrofe é outra pessoa, muito provavelmente. Então, não levar nada para o pessoal parece ser o mais simples de todos, mas na verdade é o mais desafiador, porque a gente sempre traz para o pessoal. Lembra da sua última discussão com alguém, né? Ela está falando um monte de coisa, e você está pegando tudo para você, vai trazendo para você, como se ela está falando dela, das necessidades dela, dos sentimentos dela, mas a gente vai achando que é para a gente, e aí de novo, a gente ou vai se diminuindo, ou vai sofrendo, ou devolve com a mesma agressão. Então, vira um ciclo vicioso de agressividade, violência, de momentos negativos. A gente vai destruindo as nossas relações aos poucos. Não é do dia para a noite. A gente não acorda um dia e fala, nossa, como é que eu destruí a minha relação com meu filho? Como eu fiz para chegar até aqui? Por que eu não consigo mais estar nesse trabalho? Por que as pessoas não falam mais comigo? É no dia a dia, no cotidiano. Então, o segundo compromisso é não leve nada para o pessoal. E lembrar que por trás de todo comportamento existe uma necessidade. Então, esse era o meu pensamento toda vez que tinha um comportamento que eu falava, isso aqui tá inadequado, hein? Isso aqui tá esquisito, essa pessoa tá falando isso, ou fez isso por qual motivo? E aí, a gente aprende lá na comunicação não violenta a perceber e a como perguntar para a pessoa qual é a necessidade dela. Aí a gente transforma aquilo que é trágico, né? Conversas trágicas, brigas, confrontos, conflitos sem resolução, em conexão, em parceria, né? Porque eu, de fato, me preocupo ou me ocupo em saber o que essa pessoa tem como necessidade. E aí a gente diminui o conflito. Por quê? Nessa situação, o controle remoto das minhas emoções, dos meus sentimentos e da forma como eu escolho agir está nas minhas mãos. Não depende do que a pessoa falou para mim. Então, independente do que a pessoa falou, eu não trago para o pessoal, porque o meu controle remoto é meu. Eu não entrego para ele e falo aí, ó, põe aí no volume que você quiser, muda de canal. Ó, eu estava bem até agora, mas agora que você chegou, eu fiquei mal. O que você fez nessa situação? Deu para ela o controle remoto das suas emoções. Porque você disse, olha, estava tudo bem até agora, mas agora que você chegou, ficou péssimo. Você permitiu que a pessoa te tirasse do seu conforto, do seu bem-estar e te colocasse naquele lugar, porque você trouxe a presença dela para o teu pessoal. E você faz as tuas escolhas. Então, o ano da coragem é também para a gente assumir esse controle. Não é o que as pessoas fazem que determinam como eu vou agir. É o que eu penso, o que eu acredito,
é meu compromisso com as minhas palavras, né? É isso que vai fazer com que a gente viva a autenticidade. Senão, de novo, se eu estou perto de pessoas que têm bons comportamentos e me tratam bem, são agradáveis, eu estou bem. Se de repente chega alguém que não é tão assim, aí eu estou mal, né? Ou seja, eu estou sempre à mercê do que está acontecendo, as circunstâncias na minha, né? Ao meu redor, no meu ambiente. E eu não controlo nada, como se eu fosse um boneco, né? Chegou, tô assim, tô assado. Então, o controle, não é fácil isso, né? Parece, nossa, falando assim, Lid, nossa, parece tão simples. É simples, só não é simplista. E é algo que a gente tem que fazer e treinar e exercitar todos os dias. E o terceiro compromisso é não tire conclusões. E aí vai fazendo, né, um alinhavamento. Tem alguma costureira aí? Alinhavar, né, vai juntando as partes do tecido. Eu falo que as nossas relações são como um tecido, sabe? Fibras de um tecido. Quando a gente está extraindo a nossa própria palavra, quando a gente está trazendo para o pessoal, as nossas relações, elas vão se esgarçando, né? Quando vai soltando o tecido assim, até uma hora romper. Quando a gente chega aqui nesse terceiro compromisso, é como se a gente fosse alinhavando e juntando as partes. Então, não tire conclusões, é de novo, fulano fez aquilo só para me irritar. Tenho certeza que hoje ele chegou, fez isso, fez aquilo outro. A gente tem essas conclusões na nossa cabeça, porque a gente tem centros ali no nosso cérebro que estão procurando, né, identificar no ambiente que a gente tem razão. Então, o nosso cérebro vai procurar, olha, tá vendo? Vai procurar indícios de que o que eu estou falando é verdade. Então, depois que a gente tem esses indícios, né, que a gente rastreia com o nosso cérebro, com os nossos sentidos, a gente fala, viu como eu tinha razão? E pensa numa coisa que a gente tem prazer, é quando a gente descobre que a gente tinha razão. Verdade ou não? Ah, eu tinha razão, tá vendo? Eu acertei. A gente fica, assim, super feliz. E aí, por exemplo, na minha profissão, a gente é treinado a ouvir o que a pessoa está dizendo, criar uma linha de raciocínio, fazer o diagnóstico correto do que ela tem e aí fazer os nossos próximos passos, o que a gente vai fazer com ela, né? Então, quando a gente, putz, eu tinha certeza que era isso, nossa, é muita satisfação. Aí a gente traz um conhecimento que é da profissão para a nossa vida. Para quem aqui é da área da saúde, é sempre isso. Ah, eu estou sentindo isso, isso e aquilo. Ah, certeza que é tal coisa. E aí, quando a gente acerta, nossa, viu? Eu não disse para você, fez o exame, deu isso, deu aquilo, deu aquilo. Isso na minha profissão, e eu sei que alguns de vocês aqui são da área da saúde, mas veja nos teus cenários como o teu cérebro funciona buscando indícios para provar que você tinha razão. E aí é nesse momento que a gente vive tirando conclusões sobre as coisas, os comportamentos das outras pessoas, sem ter certeza, e aí a gente volta de novo a se comportar de qual forma? Trazendo para o pessoal e não sendo autêntico, reagindo apenas. Não é o que a gente vai fazer com determinadas situações, não é aquilo que eu acredito de fato, é aquilo que o meu cérebro foi procurando para me provar que eu tinha razão. Inclusive, né, e se em outros momentos eu faço isso, não dá tempo aqui, mas, em geral, a gente está sempre procurando ter razão, não ter paz. E a gente fica falando, eu queria ter paz. Mas a gente quer nas nossas relações, nas comunicações, no que a gente vive, é ter razão. Porque nós fomos ensinados assim. E se a gente aprendeu a ser assim, a gente pode desaprender e aprender de outro jeito, a não tirar conclusões. Então, como é que seria não tirar conclusão? Seria a gente, de fato, se certificar que aquilo com a pessoa, né, não com fulano, ciclano, beltrano, mas com a própria pessoa, se aquilo que eu estou pensando é aquilo que, de fato, ela deseja. E aí, recentemente, eu vou contar para vocês que eu ouvi um áudio, né, de um grupo que eu faço parte, contando a história do picolé de abacate. Eu vou contar aqui para vocês. Então, na porta de um colégio, tinha um senhor que vendia picolés. Tem gente aqui que já me ouviu contar essa história ou já ouviu essa história. Então, ele vendia picolés. E todo dia ele chegava lá na porta da escola, vendia os picolés, e chegava um menininho, né, Denise, contando, falando assim, moço, tio, tem picolé de abacate? E aí ele falava, não tem picolé de abacate. Ah, e saía. Aí chegava no outro dia, lá com os picolé e tal,
tio, tem picolé de abacate? Aí o tio falava, não, picolé de abacate não tem, tem de coco, tem de chocolate, tem... E isso se repetiu muitas vezes. Até que um dia esse tio falou assim, gente, acho que eu vou perguntar lá onde eu compro picolé se tem, né, se existe picolé de abacate. Aí ele chega lá na distribuidora, né, para o vendedor e fala, vocês têm picolé de abacate? E o vendedor fala, não, que picolé de abacate? Não tem picolé de abacate. Quem é que vai tomar picolé de abacate? Então, não tinha. Aí ele chega lá na porta da escola, de novo, vem a molecada, e vem esse menino e fala, tio, tem picolé de abacate? E aí o tio fala, não, não tem picolé de abacate. Eu tenho disso, daquilo, e o menino vai embora. Aí ele vai para casa desolado, falando, meu Deus, eu preciso ajudar esse menino a resolver o problema dele. Aí ele vai no mercado, compra abacate, acha uma receita, faz lá o picolé de abacate, coloca lá no congelador, faz o próprio picolé de abacate, coloca dentro do carrinho e vai todos, né, todo pimpão lá para a porta da escola no próximo dia útil. Quando ele chega lá, de longe ele já vê o menino. O menino vem vindo correndo, ele fala, hoje é hoje, né, que eu vou satisfazer a necessidade desse menino. Aí o menino chega e fala assim, ô tio, tem picolé de abacate? Ele, claro que tem, e saca o picolé de abacate. Aí o menino fala, eca, eu não gosto de picolé de abacate. Em qual momento ele teve certeza de que aquilo era o que o menino queria? O menino só queria dizer em algum momento que ele odiava picolé de abacate. Mas o cara ficou pensando naquilo. E veja nas nossas histórias se não é assim que acontece. A gente vê uma situação com uma pessoa, a gente supõe que é aquilo que ela precisa, a gente perde sono, a gente fica lá se debulhando numa situação, e aí não era nada daquilo. Quantas vezes você supôs coisas, depois que você foi, que aconteceu, enfim, a pessoa falou, ah, tá, mas não era isso, não era bem isso. Você descobriu depois. Não era isso que estava acontecendo. Então, já tive situações, por exemplo, no trabalho, de uma pessoa que está constantemente chegando atrasada. Aí você supõe o quê? Ah, filha da mãe, está chegando atrasada só para dar ruim aqui na minha escala, só para me prender aqui no horário de almoço, só para isso, só para aquilo. E aí, quando você vai perguntar, a pessoa fala, poxa vida, sabe o que aconteceu? Eu mudei de casa, minha mãe está doente, eu tenho que esperar alguém chegar, ou eu deixo meu filho na escola. Tem um vídeo, inclusive, também que ficou viralizado, que é de um menino, e é uma história baseada, é um fato real, né? Aconteceu mesmo. Um menino que chegava na escola sempre atrasado, e aí ele, né, naquela época lá, tomavam as batidas, né, as palmatórias. Não sei se vocês já viram esse vídeo, foi muito famoso. E aí ele tomava, toda vez apanhava porque ele chegava atrasado. E aí um dia a professora seguiu ele, né, no caminho, na trajetória dele lá, enfim, numa situação, e viu o que acontecia. E ele chegava atrasado porque ele carregava o irmão, né, no colo, na outra escola que era do irmão, deixava o irmão naquela outra escola para depois ir para a escola dele, né, que eram diferentes idades. Então ela supunha que ele chegava atrasado só para prejudicar ela, só para provocar, só para ser rebelde. E na verdade não era nada daquilo. E quantas vezes a gente tira conclusões sobre as pessoas, sobre os acontecimentos, sobre os fatos, sofre por aquilo, ou, né, fica ali se martirizando, ruminando aquela história, ah, certeza, tá fazendo só para me provocar, tá fazendo só para ver até onde a minha paciência vai, tá fazendo para me testar. A gente fala muito isso com criança. Ah, ele tá me testando. Não, ele tá fazendo aquilo porque é importante para ele. Agora, se a gente for lá e preparar sorvete de abacate e a criança não é isso que ela precisa, ou para os nossos amigos, ou para as nossas relações, ou até muitas vezes para a gente mesmo. A gente vê uma situação e tira uma conclusão para a gente mesmo de várias coisas, depois fala, puta merda, não era nada disso que eu, né? Olha isso aqui que eu mesma, né, cavei para mim, né? E a gente cai em buracos que a gente mesmo cava. Então, quando a gente fala de não tire conclusões, lembra sempre do picolé de abacate. Então, o que a comunicação não violenta nos ensina? A fazer, né, esse passo a passo e a simples. Como é que a gente sabe o que é uma necessidade para outra pessoa? Como é que a gente faz para saber? Alguém chuta aí, escreve no chat? Como é que a gente faz para saber o que é importante para outra pessoa? O que a outra pessoa precisa? O que vocês acham? Ah lá, a Tina respondeu. Perguntando.
Só que a gente não pergunta, a gente tira nossas próprias conclusões, fica ali ruminando aquela ideia, né? E pensando, como é que eu vou resolver isso para essa pessoa? Vai ter que ir lá comprar abacate, fazer sorvete. Nem sei se dá para fazer sorvete de abacate, se fica bom, né? Tem muita gordura, enfim, não sei. Mas ele ficou pensando isso muito tempo, e o menino nem queria sorvete de abacate, nem gostava. Falou, eca. Então, a gente perdeu, né, muitas vezes, ou a gente não aprendeu que a gente pode perguntar para a pessoa aquilo que é importante para ela. Então, olha, eu percebo que toda vez que você vem aqui no carrinho de sorvete, você pergunta se eu tenho um sorvete de abacate. Você gostaria de tomar sorvete de abacate? E se ele tivesse perguntado isso, o menino ia falar, não, tio, eu não gosto de sorvete de abacate, só queria saber mesmo se tem. Né? Então, não tirar conclusões é o terceiro compromisso. Quantas conclusões você tem tirado que tira a sua paz, que tira a sua tranquilidade, que tira a sua serenidade, que te traz irritação, né, que te traz insônia, que te traz cansaço, exaustão, porque você está ali tirando conclusões. Não é melhor que você pergunte? Ah, mas se eu perguntar, vai virar uma confusão. Dentro da comunicação não violenta, a gente vai aprendendo formas da gente fazer as perguntas que fazem sentido, né? Perguntas que trazem a pessoa para a conexão, que abram portas, que abram janelas, não que levante muros, porque às vezes também a gente vai falar de forma técnica, né? Esse tio mesmo podia depois ter falado para o menino, ô, seu filho da mãe, você ficou aqui pedindo sorvete de abacate, agora que eu fiz, você vai comer. Agora você vai comer, sim. Eu fiz para você? Então, a gente ainda age com um padrão, de novo, vingativo, punitivo, por algo que a gente mesmo tirou conclusões. E não é nem que é precipitada, né? Qualquer conclusão. Porque, lembra, o nosso cérebro está fazendo rastreamento para provar que a gente tem razão. E se eu caio nessa nossa mente que fica o tempo todo querendo proteger a gente, né? Ela fica tentando buscar indícios de que a gente precisa sobreviver, que não existem ameaças. Só que é aqui que a gente vai aprendendo. Essas ameaças que estão rondando a gente, elas são reais ou elas são imaginárias? De fato está acontecendo uma ameaça ou eu só estou imaginando na minha cabeça? E aí faz com que eu pense, esse chefe está fazendo isso porque ele quer me punir, essa pessoa está fazendo aquilo porque ela não gosta de mim. A gente vai tirando um monte de conclusões, vai trazendo sofrimento, sendo que a gente poderia abrir portas e janelas e de fato perguntar, olha, eu percebo que tem um comportamento seu que está me deixando curiosa. Tem alguma coisa que eu fiz ou que eu esteja fazendo que faça com que você tenha esse comportamento? Mudou tudo. Do que eu falar assim, você está fazendo isso para me provocar, né? Eu sei disso. Porque se eu abro mão de ter certeza, de ter razão, né? Se eu sou impecável com a minha palavra, inclusive para encantar a outra pessoa positivamente, eu consigo abrir esse espaço de diálogo. Faz sentido aí, meninas? Gostaram do picolé de abacate? Lembrem-se do picolé de abacate, sempre, né? Eu aprendi e achei uma história fantástica para mostrar isso, o quanto a gente tira de conclusões sobre as histórias, porque a gente não fez uma simples pergunta. E o quarto compromisso é sempre dê o melhor de si. O que é sempre dar o melhor de si? Significa fazer tudo o que as pessoas esperam que a gente faça? Significa ser o que faz as entregas melhor do que todo mundo? Significa se sacrificar? E aí, nesse livro, quando ele traz um exemplo que eu gostei bastante, que é o seguinte: tem um mestre, né? E um discípulo. Então, alguém que está aprendendo ali com o mestre. E aí o discípulo pergunta para o mestre, mestre, quanto eu tenho que meditar para alcançar, por exemplo, a serenidade, para alcançar, né, para eu ter mais paciência, mais resiliência? E aí o mestre fala, dê o melhor de si. E aí o discípulo fala, se eu fizer 4 horas de meditação por dia é o suficiente? E o mestre responde, dê o melhor de si. Se você estiver dando o melhor de si, 4 horas está ok. Aí o discípulo, não contente, pergunta, então se eu fizer 8 horas, eu vou ser muito melhor? Aí ele fala, depende. Se para você fazer 8 horas de meditação, você está se sacrificando ou deixando de fazer coisas que são importantes para você, para estar na meditação, o sacrifício não vai ser o seu melhor. Vai ser penoso,
doloroso, sofrido, vai fazer com que você se anule. Então, dar o melhor de si, que também a gente fala isso na comunicação não violenta, que é a gente fazer as escolhas que a gente consegue fazer naquele momento, naquela hora que aquela situação aconteceu, com os recursos que eu tenho. Amanhã eu posso fazer diferente, senão a gente fica se chicoteando, né? Poxa vida, era para eu ter dado o melhor de mim, ó, fui lá e falei de novo uma palavra com um encantamento infeliz. E aí fica se chicoteando. O que a gente vai fazer, então? Bom, não consegui, percebo, né, que tive esse comportamento, vejo qual que é a minha decisão no dia seguinte ou depois. O que eu posso decidir? E o que eu vou agir? Eu vou lá falar para a pessoa que eu não tive a melhor fala, eu vou lá dizer para ela que eu me proponho a fazer diferente no dia seguinte. Dar o melhor de si não significa a gente fazer sacrifício. Tem uma outra metáfora também que é bem interessante, que fala de ovelhas, né? Que no inverno as ovelhas são tosquiadas. Então, as pessoas que criam ovelhas vão lá e passam a maquininha, retiram a lã para fazer, né, as roupas lá aquecidas, né, nas comunidades, enfim, retiram a lã das ovelhas. E aí, beleza, as ovelhas sobrevivem sem a pele delas, né, que era para proteção delas, a gente pega a lã delas e faz as nossas proteções térmicas. Mas o melhor da ovelha é só tirá-la. Se eu arrancar a pele dela, isso não é o melhor, isso é sacrifício. Aí a ovelha morre, né? Pega uma infecção, enfim. Então, com a gente é a mesma coisa. Dar o melhor de si é fazer aquilo que é benéfico, né? Que é ecológico para você, para o outro e para o ambiente. Se aquilo que você está fazendo está arrancando a sua pele, está arrancando um pedaço da tua saúde, está te deixando em condições, muitas vezes até deploráveis, de saúde física, mental, espiritual, financeira, isso não é o seu melhor, é sacrifício. E nenhum sacrifício faz com que a gente seja autêntico, porque o que a gente está querendo muitas vezes nesse sacrifício, né? E não estou dizendo que a gente não vai fazer esforços em algumas situações, não é isso que ele está querendo dizer. É a gente fazer o nosso melhor em todas as situações, né? Sem que isso seja algo que seja ruim para a gente. Ou seja, se eu fizer algo que pode ser bom para o outro, mas não é bom para mim, o que a comunicação não violenta nos ensina? Não tem autocompaixão. O outro é mais importante do que eu mesmo. E a nossa vida e o nosso ambiente, as pessoas ao nosso redor, elas acontecem a partir da gente. Tanto é que se você não estiver, a vida das pessoas acontece normalmente. Se você não está aqui, a vida dos outros, né, continua. Eu já tive em muitos lugares que eu não estou. As pessoas continuam lá nos lugares onde elas estão. E eu continuo com a minha vida. Agora, se eu preciso fazer sacrifícios para estar lá, e isso não me faz bem, isso não me traz para a autenticidade. Me traz para os lugares de atender às expectativas das outras pessoas. Ou seja, procurar o nosso bem-estar e, ao mesmo tempo, fazer o nosso melhor é autocompaixão. Ou seja, precisa ser bom para mim, para que seja bom para o outro e seja bom para o ambiente. Isso é que a comunicação não violenta nos ensina como a ecologia das relações. E o que é, então, dar o melhor de si? É assumir o protagonismo. Lembra que eu falei do controle remoto? É você que vai decidir. É você que sabe o quanto você aguenta, é você que sabe quais são seus limites, não é o outro que te dá. É você que diz, olha, até aqui para mim vai bem. A partir daqui já vai doer. A partir daqui eu não consigo mais. Dessa forma para mim não serve. Só que o que a gente aprende? Vai levando a vida, vai empurrando com a barriga, né? Vai deixando para lá. E aí a gente vai se anulando, se anulando, se anulando, fazendo força para caber na forma das outras pessoas, para agradar as outras pessoas e deixando de ser quem você realmente é. Então, os 4 compromissos juntos, né? Se a gente consegue implementar no dia a dia, então é acordar de manhã e lembrar, a minha palavra está impecável, eu não estou tirando conclusões, eu estou dando o melhor de mim, eu não estou levando para o pessoal, né? Em todas as situações, isso vai fazer com que você esteja, aos poucos, assumindo a sua autenticidade. Quem você é, o que você quer, como você pensa,
como você quer fazer as coisas e as permissões que você tem da vida, né? Para você ter e fazer aquilo que é importante para você, aquilo que faz sentido. Então, nas escolhas conscientes que a comunicação não violenta traz, esses 4 compromissos caem como uma luva, porque a comunicação não violenta parece que é um assunto, né? Que é para eu conversar com o paciente, é para trabalhar lá com questões de pessoas em situação de violência, é para isso. A comunicação é para gente agressiva, né? São as coisas que eu já ouvi. A comunicação não violenta é uma escolha de como eu vou viver a minha vida. Eu vou viver buscando a compaixão, buscando a consciência, melhorando ou mudando a minha mentalidade, que muitas vezes é baseada em tudo aquilo que a gente viu, ouviu, sentiu ao longo da vida, mas que muitas coisas que fizeram sentido em determinado momento não faz mais, e a gente fica ali, ó, né, dando murro em ponta de faca, como diria o velho ditado. A gente fica ali, não, mas sempre foi assim, deixa para lá, né? E a gente vai sofrendo, a gente vai se sacrificando, achando que isso é que é o bom. Nossa, olha como aquela pessoa se sacrifica, né? E a gente, muitas vezes, inclusive, é enaltecido nesses papéis. Só que a que custo? Se custa a sua própria vida, se custa a sua paz, é caro demais. Eu fiz uma live ontem, né? Não sei quem me acompanha no Instagram que está aqui, e falei sobre isso, sobre os impostos invisíveis que a gente paga por não ter consciências das nossas escolhas. Então, a gente paga imposto com a saúde física, com a saúde mental, com a saúde emocional, quando a gente não assume o protagonismo da nossa vida, quando a gente não assume aquele controle remoto, quando a gente não assume a nossa autenticidade, quando a gente precisa agradar todo mundo que está ao nosso redor. E aí muita gente me pergunta, geralmente são as mulheres que me fazem essa pergunta, mas como eu vou viver sem agradar os outros? Como é que será que a gente vive sem agradar os outros? A gente pode viver agradando primeiro a gente mesmo, sendo encantador da gente mesmo, fazendo as melhores escolhas para a gente mesmo, porque o nosso mundo vai acontecer a partir da gente, não é do outro. Quem vai para você, quem vai com você para a cama todo dia é você com a sua consciência, é você com o seu corpo físico. Será que a gente consegue perceber? Não é questão de ser egoísta. Muita gente fala, esse negócio aí tá parecendo muito egoísta. Não. Na verdade, é autocuidado, é autenticidade. É assim que a gente se torna ser humanos melhores, quando a gente pode ser quem a gente é, se permitir ter aquilo que a gente quer ter, fazer aquilo que a gente quer fazer, e aí isso é contribuição. Aí a gente consegue contribuir para as outras pessoas. Aí a gente consegue viver a interdependência. E a gente consegue melhorar o coletivo. Mas é quando a gente está bem internamente. Senão, em algum momento, a conta vem. E eu falo que são impostos, esses que a gente faz para agradar os outros, imposto de agiota. É infinita a dívida, você não consegue pagar. Muitas vezes é impagável. Então, para que você comece o ano pagando só os impostos que você tem que pagar, né? Só aquilo que a gente já tem que passar, veja se faz sentido assumir algum desses compromissos. Talvez você fale, de todos para mim, não sei como fazer, qual é o próximo passo, como é que faz isso, né? Como é que eu aprendo isso? Então, veja quais são os compromissos que você quer fazer, para você ter um ano de coragem. E coragem, eu não falei, mas coragem não é de agir sem ter medo, ou de agir com medo mesmo, né? Tem algumas pessoas que falam isso. Coragem é você agir com medo mesmo. Coragem é você agir com o coração. É alinhar aquilo que você pensa com aquilo que você sente. E aí, com aquilo que você faz. Esse alinhamento interno, ele exige um trabalho diário. Principalmente se você nunca fez isso. Se você sempre foi vivendo no automático do jeito que as pessoas queriam que você vivesse. Se você sempre saiu agradando todo mundo e fazendo tudo para todo mundo, e aí quando você sente em algum momento, fala, nossa, mas quem que faz o que para mim? Isso é tão comum eu ouvir todos os dias, e já fiz isso também, de fazer muita coisa pelas outras pessoas, e aí, e agora? Como é que eu faço? Eu não consigo nem pedir ajuda, porque eu não sei, nunca pedi, sempre fiz tudo, sempre fui eu que fiz tudo para todo mundo.
Pedir ajuda me soa como fraqueza, e eu não sou fraca. Então, assumir a autenticidade é assumir também a nossa vulnerabilidade, a nossa humanidade. E a nossa humanidade, a nossa vulnerabilidade precisa estar consciente, deixar de viver o automático para que a gente possa ter resultados diferentes. Se for para ter os mesmos resultados que a gente teve até agora, tá tudo certo. A gente não precisa ter nenhum outro passo. Agora, se for para a gente buscar novos resultados, aí existem alguns caminhos. E aí, para quem está aqui até agora, eu queria mostrar para vocês um dos caminhos. Aqui é um vídeo que eu não vou conseguir passar porque ele travou aqui logo quando eu fiz o teste, mas é um girassol que foi plantado e ele vai se desenvolvendo até virar uma flor. E é a mesma metáfora de quando a gente começa a caminhar no caminho da autenticidade e da compaixão, que a gente começa com uma semente, e aí a gente cuida, a gente exercita, a gente faz mais, a gente fica próximo de pessoas que fazem assim, porque é possível, e aí a compaixão vai se desenvolvendo, e a autocompaixão vai ganhando espaço. E aí a gente vai assumindo a nossa autenticidade, vai ganhando o nosso próprio protagonismo, né? Assumindo a sua vida, suas escolhas, seus caminhos, sendo com as pessoas que você mais ama, quem você quer de fato ser. Porque outra coisa que é muito comum as pessoas falarem para mim assim, eu não consigo falar para fulano, para ciclano, uma pessoa que é importante para mim, o quanto ela é importante. E por que não consegue? Você nunca falou, porque você não aprendeu a falar isso, porque você não consegue falar para você mesma. Então, estar no caminho da compaixão, né, para que a gente comece com a autocompaixão e aí seja semente, é um dos caminhos possíveis e são os caminhos que eu trilho, são as jornadas que eu também caminho. E agora queria mostrar para vocês, né, dos caminhos que são possíveis você fazer junto comigo, se fizer sentido. Então, algumas pessoas aqui já sabem, já tem gente aqui que é minha aluna, que é um dos cursos que eu tenho e que está aberto agora, que é o curso de extensão universitária. O que é curso de extensão universitária? É um curso que tem reconhecimento de uma universidade. É um curso livre, aberto para qualquer formação, ou seja, não precisa ter nível superior para fazer, nem nada, é simples, mas tem um certificado validado pela universidade que é reconhecida pelo MEC. No nosso caso aqui, no meu caso, é um certificado da Universidade Anhanguera, que eu acho que a maioria de vocês conhece. O que tem lá no meu curso? Nesse curso de comunicação não violenta e cultura de paz, tem questões relacionadas ao trabalho, ao cotidiano, a relações familiares, relações sociais, tem uma gama de conhecimentos que eu fui adquirindo ao longo da vida, né? Desde 2018, especificamente estudando comunicação não violenta, e mais cursos de desenvolvimento humano, cursos de avaliação de desenvolvimento humano, cursos, né, como eu falei aqui, que sou especialista em sofrimento humano, em comportamentos autodestrutivos, que tem muita relação com o fato da gente não ter autocompaixão, né, então a gente se autodestrói, tem todos os conhecimentos que eu tive, né, de trabalhos colaborativos, equipe, tem o meu conhecimento, a experiência como gestora, né, tem tudo isso dentro desse curso. O meu principal objetivo é fazer com que pessoas que também queiram caminhar nessa jornada, que também queiram assumir a sua autenticidade, que também queiram fazer diferente nas suas vidas e viver com mais leveza, com mais harmonia, né, com mais plenitude, né, consigam fazer isso através da minha experiência, se eu puder ajudar essas pessoas, né, que chegam até mim, como eu tenho feito já no último ano inteiro, e faço, né, nas palestras, nos treinamentos. Então, esse curso específico, ele tem uma carga horária de 15 horas, que o aluno pode fazer em quanto tempo ele quiser. Tem 15 horas de conteúdo lá, mas, Lídia, eu quero fazer num mês inteiro, eu quero, né, demorar mais tempo para fazer, 2, 3 meses, não tem problema. E aí, o que a gente tem enquanto você vai assistindo as gravações lá? A gente tem os encontros ao vivo, né, uma vez por mês, e aí lá no final, no último módulo, são 7 módulos. No último módulo tem um plano que você vai desenvolver para a sua vida, aquilo que cabe para você. E aí, nesse plano, eu vou te ajudar né, quais são os principais pontos que você quer fazer diferente? Quais são as relações? É no trabalho? São nas relações familiares? E aí, nesse plano, eu vou ajudando as pessoas
que quiserem fazer, né, de forma específica, né, esse plano individual, para que você consiga, né, assumir o seu controle, o seu protagonismo e a sua autenticidade. Então, lá no último módulo, a gente vai ter um momento, né, nosso de te ajudar a construir esse plano e fazer com que você consiga dar seus próximos passos. E aí, então, claro que esse curso, ele tem um custo. Deixa eu ver se vai passar aqui, deu problema ali, mas dá para entender. Então, esse ano de 2026, o valor do curso será de R$ 797, mas, né, eu consigo ainda manter para as pessoas que estão aqui, para quem quiser ainda, esse mês de janeiro, começar o curso, no valor eu falei assim, o valor do ano velho, R$ 497, que pode ser pago em até 10 vezes no cartão de crédito. E aí a pessoa vai sair com esse certificado da Universidade Anhanguera. Todas as aulas estão gravadas e tem esse bônus, né, de fazer essa prática guiada uma vez por mês. Ah, Lid, só a gravação eu não consigo, tem gente que tem mais dificuldade. Então, a gente tem esses momentos em que a gente tira a dúvida, conversa e alinha. Então, quem tiver interessado em fazer, tem esse QR Code aí que dá para você ir direto lá para a página e fazer sua inscrição, mas também pode me mandar mensagem que eu mando o link, fala, Lídia, eu quero fazer, mas eu quero entender mais, como é que é feito isso, enfim, né, a gente pode conversar sobre isso, porque eu realmente desejo que você viva o seu ano da coragem, e se fizer sentido, que trilhe essa jornada junto comigo. A gente sempre tem, né, caminhos que a gente pode escolher. Então, a gente pode escolher ficar aqui com esse conteúdo que eu dei, continuar ali me vendo nas redes sociais, no grupo para receber mais conteúdo de comunicação não violenta, você pode escolher leituras, né, tem muita gente que gosta de ler, ou você pode escolher fazer o curso comigo e conquistar, né, e estar ali próximo de alguma pessoa que pode te ajudar a chegar né, caminhar com você nessa jornada. E para as prints, não quero gastar muito tempo de vocês também, mas para os primeiros 3 inscritos, eu vou dar o livro que baseou essa palestra, que são os 4 compromissos, ó. Quem fizer inscrição, os 3 primeiros, eu vejo lá na plataforma quem entrou, e aí vai ganhar esse livro, os 4 compromissos. E aí, minha gente, como é que foi para vocês até agora? Fez sentido para vocês? Querem tirar dúvidas? Querem falar alguma coisa? Eu vou encerrar a gravação agora agradecendo a presença de vocês, por estarem aqui, por ficarem aqui, desejando que você assuma os compromissos que façam sentido para você, que você trilhe os caminhos, né, que te levam para onde você de fato quer chegar, quem de fato você quer ser, e precisando de mim, a maioria de vocês sabe me encontrar, tem o meu contato lá no grupo, pode me chamar no privado e a gente pode conversar e trilhar juntos 2026 de várias maneiras. Fez e faz muito sentido, Fê? Muito obrigada, viu, pela presença. Eu vou encerrar a gravação, e aí quem quiser aqui tirar dúvida, conversar um pouquinho, eu ainda vou ficar mais um pouquinho aqui com vocês, tá bom?